realizada nesse momento aqui na sala de comissões da Assembleia. E já abro, colocando em discussão e votação, a ata da nossa última... Não, aqui não tem ata, né? Não tem ata, então tá. Discussão e votação, seguintes pareceres. Passo imediatamente a relatoria, os projetos estão sob minha relatoria. Projeto de Lei 263/2023, que altera a Lei 15.156, que institui o Plano de Carreira e Investimentos do Grupo de Segurança Pública, Perícia Oficial, e estabelece outras providências. A proposta é de iniciativa do governador do Estado, competente para poder apresentar a presente matéria. Conforme exposição de motivos apresentados no dia 22 de junho de 2023, subscrita pelo secretário de Segurança Pública, a presente proposta de lei apresentada pelo Governo do Estado pretende equiparar, ajustar e corrigir equívocos no que concerne à atividade da perícia judiciária. A proposta vem de encontro ao interesse público, à medida que, bem estruturada, a perícia judicial pode prestar muito mais trabalho e trabalho com muito mais eficiência. Em razão das razões apresentadas pelo governo, em razão da aprovação das demais comissões, apresento voto pela aprovação do projeto de lei 263/2023, que trata da carreira de vencimentos do Grupo da Segurança Pública, em especial da perícia oficial, e estabelece outras providências. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Maurício. Presidente, bom dia. Quero saudá-lo, saudando os deputados aqui presentes, também o público, mas especialmente os servidores aqui da Secretaria de Segurança ou do Instituto Geral de Perícia, né? Quero enaltecer aqui esse trabalho, porque a maioria, todos eles já têm nível superior, ingressaram na carreira e como nível médio, né? E agora estão solicitando o nível superior com excelência. E foi uma luta grande aí deles, dessa categoria, e também da perita geral, a Andressa, ela mesma falou comigo lá no início, falou conosco, presidente Ivan, para que o projeto viesse aqui com o governador. Então, realmente é salutar, é muito bom, melhora o nível, a qualidade do serviço e também daqueles que ingressam no serviço público, que a partir de agora, então, todos terão que ter um nível superior para ingressar na Secretaria de Segurança, nesse caso aqui, para a perícia oficial. Então, parabéns aí à luta de vocês, saudá-los aqui e dizer que a Secretaria realmente ela tem feito um trabalho fantástico. Tenho acompanhado muito aqui no Estado. É o trabalho que é realizado por essa perícia que vocês tanto atuam e gostam. Profissionais de alta qualidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Vou votar, por favor. Obrigado, deputado Maurício. Continua a discussão. Bom, então a comissão faz das palavras do deputado Maurício Peixe, né, as nossas razões. É uma instituição que tem prestado um trabalho de excelência. A perícia judicial catarinense é modelo para os tribunais de todo o país. Então, aproveitar a presença de vocês aqui para reconhecer o trabalho e coloco em votação. Não havendo votos contrários, aprovado à unanimidade. Muito obrigado. O segundo item da pauta, o projeto de lei 383/2023, que autoriza a doação do imóvel ao município de Blumenau. Autor, o Poder Executivo. O projeto de lei desafeta e doa ao município de Blumenau um imóvel com área de 5.000 metros quadrados, localizado na Rua Bahia, esquina com a Rua Celso Odelli, no bairro Salto, em Blumenau, matriculado sob o número tal, e cadastrado sob o regime patrimonial 4975. A matéria foi lida no expediente, ouvi parecer de todas as demais comissões, não havendo nenhuma objeção das demais comissões, entendo que a matéria é de mérito e apresento voto pela aprovação da matéria. Portanto, em discussão, PL 383/2023, que doa imóvel do Estado ao município de Blumenau. O voto do relator é pela aprovação da matéria. Não havendo o que quero discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Em seguida, apresento a Vossas Excelências o projeto de lei complementar 14/2023, que convalida a criação da vara de juiz de direito do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina e cria e transforma quadros do pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e acrescenta dispositivos à Lei 17.406/2017. Autor, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A proposta prevê
a criação da segunda vara da comarca de Ibirama portanto, 7 cargos de juízes de direito especial, 24 cargos de juiz de direito da comarca instância final e 10 cargos de analista administrativo e 60 cargos de analista jurídico. Ou seja, o Tribunal de Justiça apresenta a alteração na forma da adjudicatura na cidade de Ibirama. É isso, né? Não, quadro pessoal e quadro pessoal para a cidade de segunda vara de Ibirama. Ou seja, monta uma equipe para a segunda vara. O projeto de lei é de interesse pessoal, a iniciativa é do Poder Judiciário, que compete a ele organizar. A Comissão de Finanças aprovou os investimentos necessários, razão pela qual apresento voto pela aprovação do projeto de lei 14/2023, com a emenda aditiva aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão? Na Comissão de Finanças e Tributação, eu fiz uma observação rápida, porque o voto apresentado pelo relator, na oportunidade, deputado Marcos Vieira, acrescentava essa emenda aditiva que cria a segunda vara na comarca de Pinhalzinho, justificando a inclusão com a alta demanda de processos decorrentes do crescimento do município que integram aquela comarca. Não sou contrário especificamente ao fato. Apenas citei como curiosidade o fato da ADIM anterior ter sido motivada justamente por uma emenda que não era oriunda do Poder Judiciário, era oriunda do Legislativo. De qualquer forma, o deputado Marcos me disse que havia discutido profundamente com o Tribunal de Justiça e que ele acataria uma emenda oriunda daqui. Eu apenas faço esse registro, acho que é importante. Não, eu também observei essa emenda aditiva e eu confesso que eu não consigo compreender muito bem, porque se o tribunal é competente para poder apresentar a sua gestão, eu não vejo por que a Assembleia tem que apresentar uma emenda à proposta. Então, o tribunal que apresentasse a proposta, né? A ideia seria uma indicação para oportunizar o Poder Judiciário a inclusão de proposição por meio de uma emenda da iniciativa dele. De qualquer forma, o que eu recebi do presidente da nossa Comissão de Finanças é de que ele já havia discutido o assunto profundamente com o presidente do TJ. Eu vou conversar com o presidente do tribunal para que a gente evite esse tipo de... Porque fica no apalavreado, deputado Sérgio Guimarães. Perfeito. Sabe? Às vezes fica no palavreado. E nós aqui não podemos trabalhar com palavreado. Nós temos que trabalhar com o documento, com o papel, propriamente dito, para não colocar em risco. Não tenho nenhuma dúvida de que isso aconteceu. Mas que isso não vire uma prática. Claro. Se vocês estiverem de acordo. Né? Para que as coisas aconteçam como tem que acontecer, né? Então fica registrada essa observação, muito bem lembrada pelo deputado Mário Mota. E está em votação o PLS 14/2023. Não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Convido a deputada Carminati, não está? Deputado Sérgio Guimarães. Bom dia a todos, presidente. Bom dia aos deputados, as pessoas que aqui estão nos acompanhando. Relatório e voto ao projeto de lei número 0149/2023, que institui a política de educação financeira no âmbito do estado de Santa Catarina. Assunto muito interessante, que eu sou completamente favorável e já aproveito a oportunidade para parabenizar o deputado Rodrigo Minotto. Então, trata-se de proposta legislativa de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que visa instituir no âmbito do estado de Santa Catarina a política de educação financeira como instrumento do desenvolvimento social e econômico, bem como de prevenção ao superendividamento e proteção ao consumidor. O autor justifica que a educação financeira ensina as pessoas a gerenciar suas finanças de forma eficiente, a fazer um planejamento financeiro adequado e a controlar os seus gastos. Com ela, as pessoas aprendem a diferenciar as necessidades dos desejos de consumo, a definir prioridades e a estabelecer metas financeiras realistas. Além disso, aprendem a lidar, a reservar recursos financeiros para situações de emergência e a investir com segurança. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 17 de maio de 2023 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, no qual foi aprovado,
com diligências, na reunião do dia 8 de agosto de 2023. Em resposta à diligência, a Gerência de Municipalização do PROCON, por meio do ofício 32/2023, manifestou-se favorável ao projeto de lei, tendo em vista que a proposta tem consonância com toda a política nacional existente e criada no mesmo sentido preventivo e educativo, e atende ao interesse público na medida que vai ao encontro da legislação federal. A consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço também emitiu um parecer, ratificou o entendimento do PROCON, entendendo que a medida atende ao interesse público. A Procuradoria-Geral do Estado, por meio do parecer 368/2023, concluiu que a matéria em análise não apresenta qualquer vício de constitucionalidade material. A Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais e da Diretoria de Ensino, manifestou-se favorável ao projeto de lei. Por fim, o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, por meio do parecer 167/2023, entendeu que a instituição de uma política de educação financeira contribuirá para a formação de uma sociedade financeiramente responsável. Em seguida, no âmbito da CCJ, no projeto de lei 0014/2023, foi aprovado sob a relatoria do deputado Camilo Martins, na reunião do dia 17 de outubro. Diante de tantos pareceres favoráveis, quem seria eu ousar ser contrário, né? Então, ante o exposto, nós votamos no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei número 0014/2023, presidente. Em discussão, o voto ao PL 149/2023, o voto é pela aprovação da matéria, que institui a política pública de educação financeira no âmbito do Estado de Santa Catarina, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu registro o deputado Sérgio Guimarães, já em discussão, que essa matéria é extremamente importante, foi discutida já na legislatura passada, e no governo passado havia uma resistência com relação a matérias, propostas de lei, que modificassem a grade educacional do Estado. O governo passado entendia que a grade é competência do Ministério, né? Do Ministério e do Conselho. E, portanto, não poderia nenhuma legislação interferir nesse sentido. E, com esse novo governo, esse entendimento foi sepultado. O novo governo entende que toda matéria que for de interesse dos catarinenses, que for de interesse da qualificação da educação de Santa Catarina, ela é muito bem-vinda pelo Parlamento. Em razão disso, as matérias já haviam matérias anteriores nesse sentido que foram sepultadas, mas em razão do novo entendimento do governo, matéria como essa e outras que virão serão muito bem recepcionadas. Eu faço esse registro, porque outros tentaram e não conseguiram, porque o governo não compreendia assim. Não, esse governo entende que a Assembleia pode muito contribuir. Você foi muito feliz na fala. Faça essa observação. Senhor presidente, de forma transversal, na grade também, nós sugerimos robótica e programação também, que é um projeto nosso, né? E eu diria, senhores deputados, que poderia ser, talvez, matemática e educação financeira também. Eu acho que é uma forma que poderia se colocar aí nas grades, né? Que na nossa época nós tínhamos somente matemática. Hoje poderia ser matemática e educação financeira, e da forma como que nós sugerimos também a robótica e programação. Obrigado. Continua a discussão, deputado Presidente, Maurício. eu entendo perfeitamente, e é muito importante a área financeira, o conhecimento dos alunos, mas eu vou votar favorável, mas eu tenho algum questionamento. Existe na rede municipal uma grade, elaborada, lógico, pelo MEC, mas discutida por um conselho pertinente em cada município, que aprovam aquilo que vai ser colocado na grade curricular. Porque tem o conhecimento, tem o debate, e o conselho é formado de uma forma paritária, né? Onde que todos podem participar, sociedade civil e do governo. E ali é muito bem discutido. E vários municípios, vereadores, apresentam projeto de lei justamente para incluir na grade matérias que acham interessante. Mas o achar é uma coisa e o colocar que realmente é interessante é outra. Porque daqui a pouco passa a financeira,
está vindo aí também da robótica, proteção animal, vai incluindo mais grade curricular e não vai ter tempo para os alunos discutir aquilo e aprenderem o que realmente interessa para eles, né? Então, isso tem que ser muito bem discutido a partir do legislativo para o executivo. O executivo tem que entender e saber o que é importante colocar na grade curricular, porque aqueles que entendem mesmo de educação, que fazem educação, estão lá no Conselho e também, de uma forma geral, na Secretaria de Educação. Eu vejo isso aqui pertinente, vou votar favorável, mas tenho minhas preocupações com o que pode vir futuramente. E como legislativo, geralmente, ele é muito personalista e também de grupo, né, de corpo. Então, às vezes, vota para agradar um deputado que apresentou o projeto. E isso realmente é perigoso. Obrigado. Discussão. Deputado Mota. Eu observo aqui que não só a Procuradoria-Geral do Estado, mas a Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, aliás, do Indústria, Comércio e Serviço, PROCON, votaram favoráveis, mas o que me chama a atenção é o voto favorável da própria Secretaria de Estado da Educação e respectivas áreas técnicas. E aí eu fui ao caput da proposição. Na verdade, o que o deputado Rodrigo Minotto propõe não é um bloco de conteúdos pedagógicos a ingressar no currículo pleno das escolas. Ele propõe uma política de educação financeira no âmbito do Estado, com diretrizes da chamada política de educação financeira, conceituando a educação financeira e dispondo sobre objetivos da lei, que valem não só para a Secretaria da Educação, mas para qualquer outra intenção de uma campanha, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, de uma vinculação direta a eventos que possam promover a educação financeira, e principalmente no que a Secretaria chama de transversalidade, que a educação financeira inste dentro de uma política dos professores, independente das suas disciplinas, para não perderem a oportunidade de alertar as crianças e seus pais da importância de se ter uma educação financeira. Então, eu tenho a impressão de que foi exatamente essa a motivação para que a Secretaria também não se colocasse contrária à chamada instituição de uma política de educação financeira como diretrizes, basicamente. O deputado, acho que foi muito feliz em encontrar esse caminho, mas para ressaltar efetivamente, talvez não precisasse nem ser uma lei, mas para ressaltar a importância da educação financeira na política, digamos, generalizada do Estado, acredito. É por isso que por isso que eu fiz questão aqui, deputado Maurício, de ler todos os pareceres, porque quando o senhor falou ali do Conselho Estadual de Educação, de que quem entende lá, né? Está aqui, né? Por fim, o Conselho Estadual de Educação também emitiu um parecer favoravelmente. Então, todos, né? Tanto a Secretaria como o próprio Conselho, que o senhor mencionou bastante, são favoráveis. Só para a gente deixar registrado só para dizer, presidente, que é favorável porque é uma política, né? Ela não se enquadra dentro de uma grade curricular, entende? Eu só estou alertando para a grade curricular, né? Sim. Perfeito. Então, esse eu vou votar com certeza que tem a política, mas quando se trata de grade curricular, daí nós temos que tomar realmente preocupação. Perfeitamente. Eu registro aqui o deputado Kennedy Nunes. Ele o deputado Kennedy Nunes, ele tinha sempre uma retórica de que a Assembleia tem que fazer o trabalho dela. Então, quando um deputado tem uma proposição, uma ideia, ele deve discutir essa ideia dentro do parlamento, conversar, passar nas comissões, enfim, e mandar para o governo. E o governo, quando recebe essa proposta, então ele avalia se essa proposta é execuível, se pode fazer, se está de acordo com aquilo que ele acha que é o adequado. E aí é o momento do veto. Aí é o momento do veto, que para mim, para alguns pode não parecer uma coisa muito significativa, mas o veto é a grande cara do governo. Era o momento de apresentar o veto que o governo apresenta a sua visão da gestão de governo. Então, na visão dele, com a qual eu concordo e que quero compartilhar com vocês, é que a Assembleia tem que ser sempre proativa, no sentido de fazer os debates e encaminhar para o governo. E o governo ser diligente, no sentido de, quando receber a legislação lá,
Isso aqui é política pública que nos interessa. Isso aqui não é política pública que não nos interessa. Então, a partir da hora que não nos interessa, aplicar o veto para que a Assembleia possa discutir, então, a visão do governo sobre a matéria, porque até agora a gente não tem a visão do governo. O processo vai passando sem a visão do governo. O governo só vai dar a visão dele quando chegar no momento do veto. Então, eu só queria fazer essa observação, que talvez esse tipo de matéria se adeque bem a esse tipo de coisa. Vai andando, aprova, não tem problema, o governo, quando chegar na hora, faz o seu levantamento, e se entender que é conveniente, sanciona, se entender que não é, manda para cá, e aí a gente faz o exercício do debate mais concentrado, deputado Mota. Eu concordo inteiramente, especialmente quando se trata do mérito em discussão. Quando não é uma questão legal, por exemplo, vetou por vias de origem, não deveria ser a Assembleia. Eu acho interessante o que o senhor coloca, especialmente numa frase, numa palavra que o senhor usou, proativa. Proativa, se você colocar duas sílabas, uma sílabazinha no meio, fica provocativa, porque é uma provocação que a Assembleia faz, com toda a intenção positiva, de entender qual é a cara que o governo quer dar às suas diretrizes. É interessante pensar nisso. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, parecer o deputado Sérgio Guimarães, repórter Sérgio Guimarães, ao PL 149/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, que estuda a política de educação financeira no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação, não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Deputado Maurício Peixe, você com a palavra. Sim, presidente. Que autoriza, autoriza a doação de imóvel no município de São João Batista. Trata-se, então, desse projeto, né, do deputado Júlio Garcia, de autoria, de análise da presente proposta legislativa com enfoque nas disposições contidas nos regimentos artigo 80, 11º e 144, 3º, reputo que atende ao interesse público, dado que visa permitir a continuidade das atividades do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de calçado de São João Batista, que já funciona e presta seu serviço no mesmo local desde 2021, como destacado pelo autor. Só antes de passar a aprovação, só salientar, presidente, que esse imóvel já tinha sido dado ao município, terminado a permissão, ele volta agora para a doação e que ele vai servir também para as secretarias municipais de educação, de assistência social e de desenvolvimento econômico. E também o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o atendimento dos direitos sociais da população, bem como a instalação do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de calçados de São João Batista. Salientando que esse sindicato já funciona lá há muitos anos e presta um serviço social relevante para a comunidade e, por isso, o entendimento de que ele pode estar lá, sim, recebendo esta parte do imóvel para desenvolver os seus serviços. Diante disso, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei número 0341/2023. Em discussão, parecer o PL 341/2023, do deputado Júlio Garcia. O voto do deputado Maurício Peixe é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovados à unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Para o projeto de lei número 182/2023, do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre a proibição da prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Nesta fase processual, compete a este colegiado o exame do interesse público da matéria, especificamente quanto aos aspectos relativos à prestação de serviços públicos com enfoque nas disposições contidas nos artigos 80, está aqui no 19º, e 144.3. Com os artigos 146.1 e 149, todos do regimento interno desta Casa. Desta forma, o meu entendimento é que a proposta em apreciação é pertinente e converge ao interesse público, estando apta ao regular trâmite nesse Parlamento,
vez que permite a formação plural do cidadão sem qualquer viés. Ante do exposto, estando superada a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, e por ter vislumbrado o interesse público da proposta, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei número 182 de 2023. Em discussão, saudar aqui antes do início da discussão o deputado Vonei Weber, que nos acompanhava de forma online, agora presente aqui. Então, bom dia, deputado. Em discussão, a proposta do deputado Carlos Humberto dispõe sobre a proibição de prática e doutrinação política e ideológica na sala de aula. PL 182 de 2023. O autor, deputado Carlos Humberto, e o voto é pela aprovação. Senhores, eu, para abrir a discussão dessa proposta, eu queria dizer que esse realmente é um tema bastante, parece simples, mas é um tema bastante complexo. Eu quero testemunhar. Eu fiquei 14 anos em sala de aula. Eu fiquei 14 anos em sala de aula. 14 anos, lecionando na 5ª e 6ª série no colégio Anita Garibaldi, lá na Itupá Central, em Blumenau. O deputado Mota também ficou uma vida toda na sala de aula. Eu confesso que eu fico muito preocupado com esse tipo de proposta de lei. Porque o professor, deputado repórter Guimarães, nós estamos aqui, nós fizemos um projeto de lei, e daí o professor lá do interior de Pinhalzinho, lá do interior de Chapecó, lá das regiões mais afastadas, ele não, na cabeça dele, quando ele está lecionando, quando ele está fazendo, quando ele está prestando, essas coisas, elas muitas vezes não passam. Ele não tem informação. Na cabeça dele, o que ele está fazendo não é. Ele não tem formação, não é? A escola não se ensina isso. Quando você vai para a sala de aula, você é o professor mais plural possível. Porque tu está na frente de 40 alunos, 50 às vezes, cada um com uma cabeça, cada um com uma realidade, cada um com um pensamento. E você tem também, por um lado, um professor que ele também tem as coisas dele. Ele também torce para o Flamengo, para o Vasco, sabe? Para o Palmeiras. Ele, de fato, ele está vivendo uma realidade de uma sala de aula que tem que ser plural. Plural. E quando a gente começa a botar regras na escola, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Se você falar isso, você vai ser processado. Se você falar aquilo, você vai para a cadeia. Nós começamos a engessar o processo, sabe? Então, acredito que cada caso deve ser observado com caso. O professor lá realmente ele ultrapassou o limite. Esse limite qual é? Tem que ser analisado cada caso a caso, cada debate a cada debate. Lá em Penha, eu não quero cansar vossas excelências, mas lá em Penha, esses dias, os alunos fizeram um Halloween. Uma escola de Penha. Pegaram um Halloween, penduraram uma pessoa, pendurada pelo pescoço, deputado Vonei Weber. Os alunos fizeram. Penduraram uma pessoa pendurada lá pelo pescoço e botaram sangue lá, caiu do pescoço da pessoa. E estava ali. Na visão, eu estou falando aqui, numa visão pragmática do processo. Na visão dos meninos que fizeram isso, eles estão vendo o Halloween junto com aqueles filmes que passam de terror. Sabe aquelas coisas do... Eles misturam tudo na cabeça deles e fizeram aquela imagem do terror do Halloween. Então, você leu uma desgraçada, o professor teve que dar explicação, o diretor nem tinha visto aquilo, só foi viu quando apareceu, fizeram mancha de sangue pela sala de aula. Porque a sala de aula é uma coisa plural. A sala de aula é uma coisa de muitas interpretações, de muita visão. Um levanta a mão, o professor conversa, daí o outro diz que é contra, não sei o que. A sala de aula é plural. E quando a gente apresenta um projeto de lei que vai, sabe, limitando, eu fico com uma certa resistência. Porque daqui a pouco o professor não sabe mesmo mais o que ele pode falar, o que ele não pode. Então isso é muito complicado. Acho que cada caso deve ser analisado. Na minha visão, cada caso, um caso. E aí, se o professor ultrapassou o limite, ele deve ter que ser punido. Porque todo mundo sabe qual é o limite. Alguém não sabe qual é o limite? Eu sei o limite dentro da minha casa? Não, eu sei o limite dentro do meu trabalho, eu sei o limite dentro do meu negócio. Tem que ser penalizado quem passa o limite.
Essa é a lei. A lei é assim. A gente pune quem passa o limite, deputado Sérgio Guimarães. À medida que a gente começa a criar essas regras, a gente entra num processo muito perigoso, que é uma ditadura ao contrário. É uma ditadura ao contrário. Proíbe as pessoas de falar, proíbe as pessoas de se manifestar, proíbe não sei o quê. Então eu fico muito preocupado, mas eu coloco isso em discussão aqui, porque o meu desejo era de pegar vistas para conversar sobre isso, um pouco mais, né? Eu gostaria de Claro. manifestar. Porque, ó, deputado Peixe, se a gente não faz a discussão aqui, a gente não faz mais. Aqui no plenário, não faz mais. Né? Nós vamos votar 80 projetos de hoje para amanhã, de hoje para o dia 20. Então, ou a gente faz a discussão aqui, ou a gente não faz mais, ou a gente deixa para discutir ano que vem. Né? Não sei. Eu concordo plenamente com Vossa Senhoria quando diz que aqui o âmbito, as comissões técnicas é para discussão e mastigar realmente, degustar e levar pronto ao plenário. Por isso concordei muito com o deputado Mário Mota quando ele falou na questão constitucional, de legalidade, é uma coisa. Passado isso, mérito, temos que discutir e mandar para o governo mesmo. E neste caso, eu conheço um pouco também daquilo que a gente estuda e vai atrás. Sala de aula, escola é para ensino. Falo que é educação. É ensino. Educação você traz de berço, de casa, os pais fazem, agora lá é ensino. Ensino dentro de uma grade curricular, dentro de um segmento. E não passar essas barreiras. Aqui está colocando limite, sim, porque temos visto, em vários casos, uma discussão ideológica dentro da sala de aula, impondo ideologias que não fazem bem para os alunos. Ou mesmo que fizesse bem, não é função da sala de aula do professor fazer aquilo. E claro que lá é plural, vai debater vários assuntos, entendimentos, mas a gente tem visto realmente determinados professores que estão impondo questões ideológicas dentro da sala de aula e, naquele momento, nessa fase dos alunos de nível médio, que é a juventude, eles são muito facilmente levados por interpretações, por ideias, por sugestões de professores. Seguem. E tem professores experts em fazer, como a gente diz no dito popular, a cabeça de alguns, para que sigam aquela doutrinação. E é isso que o deputado aqui ele coloca no papel para ter limites. Não é cercear a questão da liberdade, nem da prática plural de debates, mas sim de questões ideológicas bem claras, como está sendo colocado aqui. E aí tem que ter um limite. Se não tiver um limite, nós vamos ter daqui a pouco várias regras, várias formas, uma discussão dentro de sala de aula que nós não conseguimos mais impor limites e vamos aí criar gerações que não vão ter o entendimento do ensino, daquelas matérias que é para estudar, e sim de outros pensamentos e outras ideologias. Essa é a minha posição, por isso concordo plenamente com o projeto. Senhor presidente, eu só gostaria de colocar de que, durante todo o período em que eu estudei na minha vida, e sempre em escola pública, nós não tínhamos absolutamente diferenciação em ninguém, nenhum, se era branco, preto, pardo, né? Essas questões sexuais e não sei o quê. O que eu só quero colocar é que nos últimos tempos agora, com esses governos de esquerda que nós tivemos, e também de extrema, né? Extrema de um lado, extrema de outro, que começou a se separar, tá? Índio, isso tudo que aconteceu. Gente, nós convivíamos bem com todos. E a partir do momento que começou-se, né? Ah, você é negro, você é pardo, você é índio, você é não sei o quê, homossexual, bissexual, heterossexual, e não sei o quê. Para, gente. Isso virou essa confusão toda que nós estamos vivendo nesse momento, né? Eu tenho na minha cabeça muito simples, gente. Ser humano é ser humano. Tá? O que vale é a cor do sangue. Nós temos o sangue todos da mesma cor. E tem que existir o respeito daí por frente. E essas questões aqui, quando nós começarmos a colocar isso dentro de sala de aula, sinceramente, eu entendo que é muito perigoso. Então, essa é a minha colocação, né? Oxalá
daqueles tempos lá dos nossos mestres, dos nossos professores, das nossas famílias, e onde tínhamos valores, né? O respeito pelo pai, pela mãe, pelo padre, pelo pastor, pelo prefeito, pelo vereador, pelo delegado, né? E perdeu-se isso tudo, perdeu-se. Então, sinceramente, eu acho que nós deveríamos repensar muitas questões, e principalmente os valores, né, relacionados à família e a este novo momento que nós estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mota? Alguém? Deputado Sérgio? Mas, então, quando o deputado Mota se prepara, eu só queria aproveitar o debate. Por exemplo, eu não estou falando aqui das pautas ideológicas. Eu estou falando aqui do professor no meio disso tudo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o professor no meio disso tudo. Por exemplo, nós temos a pauta da direita e a pauta da esquerda. Nós sabemos que a pauta da direita ela é anti-aborto. A pauta da esquerda, em tese, é pró-aborto. Nós temos umas pautas, por exemplo, a liberação das drogas. A esquerda e a direita, que tem posições antagônicas. Como nós colocamos um professor no meio disso, para discutir isso com os alunos, e diz para ele, se tu passar do limite, tu vai cometer um crime, tu vai cometer uma infração. É isso que eu quero discutir com Vossa Excelência. É isso que eu quero dizer. Onde é que está o limite desse debate? E como é que a escola não vai debater o que é aborto, o que é a descriminalização das drogas, o que é anticoncepcional, o que é isso, o que é... Como é que a escola não vai discutir isso? Com esse tipo de procedimento, sabe o que a gente faz? A gente inibe o professor de discutir isso na escola. Aí sabe onde é que eles vão discutir? Eles vão discutir no boteco, no bar, no meio da rua. Isso é o que eu pretendo dizer aqui. Mas, deputado Mota, Vossa Excelência tem a palavra pela experiência que teve, um professor de 30 anos, pode nos ajudar. Eu pedi até o projeto de lei na íntegra, além do que a nossa assessoria nos ajudou a relatar, porque eu me lembrava de um inciso no 2º artigo, e é justamente esse inciso que vem à tona. Depois de colocar no artigo 1º que fica vedado na rede pública de ensino, no âmbito estadual, por parte dos professores, orientadores, diretores, coordenadores e qualquer funcionário subordinado à rede pública do Estado, a institucionalização acerca de conteúdo pedagógico que dissemine a prática de doutrinação política e ideológica dentro e fora da sala de aula, no âmbito do estabelecimento, imagino eu, porque saiu dele, qualquer pessoa tem o direito de falar o que bem entende e responder por isso. Mas aí, no 2º artigo, diz, no exercício de suas funções, o professor, orientador, diretor, coordenador ou qualquer funcionário subordinado à rede pública do Estado, 2 pontos. Aí ele cita 3 incisos em que ele não poderá fazer, não abusará da inexperiência dos alunos da falta de conhecimento, da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los politicamente, etc. E tal. E no 4º ele diz assim, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das várias correntes a respeito, concordando ou não com elas. Para mim, bastaria esse 4º inciso como lei completa. O resto está fora disso. Está fora disso. Ele tem que ser justo na hora de falar, porque é difícil dizer para um professor em sala de aula que não fale sobre política. Onde o aluno vai aprender com seus amiguinhos que também têm inexperiências na área, evidente, tem que ter uma orientação que normalmente é dada pela própria Secretaria Estadual da Educação, quando pede isenção, a princípio, ao tratar de política. Ninguém é apartidário, todos nós tomamos partidos em qualquer conversa que tenhamos, principalmente na política. O que nós precisamos obter de um professor, e aí vai também da sua formação, é sua responsabilidade ao tratar do tema. Com isenção, deixa seu partidarismo de lado e vou tratar aqui. Existem são várias correntes político-ideológicas e vocês precisam conhecê-las para, quem sabe, a hora que se amadurecerem um pouco, tiverem participação no Grêmio Estudantil do colégio, inclusive, porque já começa aí a tomada de posição de um jovem na política,
Dificilmente um de nós aqui não participou da eleição de um grêmio na escola. E é uma decisão política e ideológica, ao optarmos por concorrer a um cargo eletivo já na idade escolar. Então, no nosso relatório interno, levantamos, inclusive, estas observações. Essa matéria já foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucionais leis municipais e lei do Estado de Alagoas, que tinham um objetivo semelhante à presente proposição. Além da inconstitucionalidade formal, indicou-se a violação à liberdade de ensinar e ao pluralismo de ideias como princípios de diretrizes do Sistema de Educação Nacional, conforme previsto, etc., na própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal entendeu também que a supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar pode gerar incompatibilidade entre o suposto dever da neutralidade, que é o que a gente pede, e os princípios constitucionais, de modo que vedações genéricas de conduta, a pretexto de se evitar a doutrinação, possam resultar na perseguição de professores que não compartilhem das visões dominantes, com risco de aplicação seletiva da lei para fins persecutórios. E o último artigo da lei proposta pelo nosso querido deputado Carlos Humberto faz com que seja inserido na ficha do funcionário, do professor, do diretor ou algo assim, inserindo ali na sua ficha e fazendo com que ele perca, inclusive, o seu cargo em comissão, se é que tem. Então, o que eu pensava propor, o deputado Ivanati fala em pedir vistas, eu confesso que a minha expectativa era aguardar, no debate de mérito, duas comissões pelas quais eu acredito esse projeto vai ter que passar, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e da Comissão de Educação e Cultura. No nosso caso, uma vez que somos da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pelo serviço público, eu entendo pertinente que a gente discuta muito menos a questão do mérito e muito mais o que isso possa implicar na relação entre servidores públicos e a legislação. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Rapidinho. Deputado Sérgio. Marinho, escutando a sua explicação, eu estava aqui refletindo, né? E atento, prestando atenção na sua fala. A minha dúvida que surgiu agora aqui, é possível os professores estar na sala de aula falando sobre com isenção ou eles vão colocar a paixão? Será que vão ser de fatos neutros? É isso que eu estava refletindo agora. Diante de tantos vídeos que a gente vê, diante de tantas coisas que a gente vê nas salas de aula. Professor Sérgio, me permite? Lógico. Professor é um ser formado para ter opinião. Mas Ele aí sempre tu vai ter opinião. Mas aí tu sempre vai incutir isso na cabeça das crianças, como o próprio artigo ali diz, é outra coisa. Porque a base, deputado Sérgio, a criança recebe a base de todos os lugares. Ela recebe da comunidade onde ela vive, dos amiguinhos com quem ela joga bola, na escola onde ela frequenta, da família onde ela está, da igreja onde ela frequenta. Ela vai recebendo informações de todos os setores onde ela vive, de todo. E conforme ela vai crescendo, ela vai criando a personalidade dela. Ela vai criando a personalidade dela, não é o que ela aprende na escola. Ela vai criando a personalidade dela com tudo que ela aprende ao redor dela. Mas um professor incutindo isso na cabecinha dela tem peso. Não, por isso que eu falei porque o aluno vê ele como um mestre, opa. Por isso que eu falei anteriormente, deputado Sérgio, que a gente tem que punir os abusos. O abuso. Uma professora lá em Blumenau, na minha cidade, uma que foi candidata, inclusive foi vereadora pelo PT lá em Blumenau, chegou a ser vereadora pelo PT em Blumenau, ela ensinava danças eróticas para crianças de 7, 8 anos. Ela ensinava danças eróticas e atos sexuais para as crianças de 7, 8 anos. Ela era cultura. E ela virou vereadora em Blumenau. Só para você ter uma ideia. Então, esse é um campo minado, é um campo complexo. Eu só quero dizer isso, é difícil. Mas eu vou sugerir, para a gente encerrar o debate, vou sugerir um encaminhamento que eu já tinha, inclusive a assessoria veio aqui para fazer esse encaminhamento. Vamos fazer um encaminhamento para a Secretaria, para a Comissão de Educação, e lá a gente continua o debate lá. Quem sabe um diligenciamento lá, ou até aqui da própria comissão,
há o Conselho Estadual de Educação que deve ter discutido esse assunto mais aprofundadamente. Porque, assim, o que nós estamos fazendo aqui agora? O que nós estamos dizendo é que nós não podemos ser simplórios. Sabe? Porque não é Mas simplório. uma deputada Ivan, uma lei, desculpa só, uma lei ela serve para coibir os excessos. Ela tem punição, inclusive, para os excessos. Será que ninguém está vendo o que está acontecendo em sala de aula, inclusive? A gente percebe tanto o nível médio como o nível... Deputado, Então, tu tem que ver os eu excessos. sei que é um ramo mais, um campo mais perigoso ainda, que eu vou falar para os Vossa Excelência. Eu tenho noção de que é um campo perigoso. Em Blumenau tem 162 denominações de igreja diferentes. 162 nomes, não tem mais nome para dar para as igrejas. Cada pastor faz um culto diferente um do outro. Pois é, eles não podem ir para a sala de aula Sabe? incutir na cabeça da Aí, criança uma aí daqui a educação pouco nós estamos religiosa. legislando sobre isso, estamos legislando, dizendo que o pastor pode dizer o que ele não pode. Sabe? Mas, enfim, Senhor, Vossa Excelência nós temos que cuidar com isso, entende? senhor presidente, só lembrando, tá? Só lembrando que nós, no passado, tínhamos Organização Social Política Brasileira, o SPB, como nós tínhamos também Educação Moral e Cívica. E tudo isso também foi extinto, né? E tínhamos ensino religioso também, né? Então, por isso a questão de nós repensarmos um pouco em relação aos valores da questão do passado. Obrigado, senhor presidente. Bem falou o deputado Antídio, senhor presidente. Claro. Eu estava comentando com o Mário aqui. Na verdade, Secretaria de Educação. Eu penso que a nomenclatura, no meu ponto de vista, não está certa. Secretaria de Ensinamento. Secretaria de Ensinamento. Ensino religioso, ensino moral e cívica, ensino USPB, ensino matemática, ensino. Educação na base da família, lá em casa. Porque se não vier a educação de casa, fora vai crescer torto. Obrigado, deputado. Bom, seguindo então... Só como curiosidade, Claro. talvez pouca gente saiba, mas falamos em educação moral e cívica, ensino religioso. Eu acrescento a essas duas disciplinas educação física, e as três foram introduzidas no currículo escolar como obrigatórios por um único decreto, ainda na época dos militares. Então, cabe-se fazer uma relação entre as três e qual a motivação do seu ingresso no currículo escolar naquela época. É apenas como curiosidade. Então, acatando a sugestão do deputado Mário Mota, encaminhamos o projeto de lei para discussão na comissão temática. Em discussão, o voto do relator, deputado Maurício Peixe, a PL 182.2003, em votação, de autoria do deputado Carlos Humberto, dispõe sobre a proibição de prática de doutrinação política e ideológica na sala de aula. O voto era pela aprovação da matéria. Os contrários se manifestem. Aprovada a unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra. Consulto os senhores deputados se tem alguma outra palavra. Senhores deputados, em acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, nós vamos manter a nossa reunião. Essa reunião encerra. Nós vamos fazer a de amanhã e mantemos a pauta em aberto para qualquer eventualidade. Os senhores estão de acordo? Também amanhã, nós... Amanhã. E daí, no final, a gente deixa em aberto. É 10 e... Horário de sempre, 11h30. Amanhã nós teremos uma série de projetos extra-pauta. Por quê? Porque nós estamos esperando para ver se vem das outras comissões para estar apto para a nossa. Então, eu queria dizer que nós vamos colocar alguns projetos extra-pauta amanhã, porque é de tradição no final do ano. Assim que as matérias ficam livres, nas demais comissões a gente empurra aqui, certo? Então, vamos ter uma série de projetos extra-pauta. Já fiquem preparados, tragam as suas comissões, as suas assessorias, né? Isso, sacos de dormir e travesseiro. Sacos de dormir e travesseiro. Então, para os novos deputados que estão chegando agora, primeiro ano que passa, vai vir vários projetos extra-pauta. Presidente, então, eu faço essa observação. Gostaria só de colaborar. Eu acredito que não é de tradição. É por extrema necessidade. É isso. Então, surgem as necessidades. Surgem as necessidades da tradição. Bom, nós tentamos regulamentar isso, né? Mas não deu, né, deputado Weber? Para não acostumar. Tudo que é repetido ao mesmo tempo vira uma tradição, né? Isso é repetido aqui há muitos anos já. Então, faço essa observação. Se os senhores... não tem o que fazer. Então, todos de acordo?
que fique aberto a ata a partir da manhã e que nós possamos botar os projetos extra-pauta para votação. Então, todos convocados até amanhã, 11h30 da manhã. Muito obrigado.